Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite nessa noite quente, né? Hoje aqui para onde eu moro não choveu. Foi quente, quente, quente. Foi tão quente que eu já fiquei com saudade de chuva. E olha que tá chovendo demais, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que está lá na 1818, substituição. Quando um chefe sai de férias, é necessário que tenha um substituto, pois a seção ou departamento não pode ficar sem alguém que responda por ele, tá? Então, se tem um gerente de uma repartição, um diretor, ele vai sair de férias. Então, ele saindo de férias, alguém vai ter que responder por ele. Um gerente substituto, um diretor substituto, porque o cargo ele não pode ficar o Léo, estamos sem gerente, estamos sem diretor, ok? Então o que que acontece com isso? O substituto, aqui ó, o substituto recebe a gratificação de chefia Bom, pelos dias que exercer essa atividade, tá? Desse modo, se um funcionário substitui seu chefe por 10 dias, ele vai receber 10 dias. Se substituir por 20 dias, ele vai receber 20 dias. Se substituir por 30 dias, ele vai responder, ele vai receber pelos 30 dias, ok? Pelos 30 dias. Alguém chamou aí? Parece eu que tá. chamei, professor, a tela tá branca, não tá aparecendo o Tá. material. Não, eu vou tirar e colocar de novo. Obrigado aí. Porque tá fazendo um barulhão aqui. Tá aparecendo agora, pessoal? Agora tá. Ok, muito bom, muito bom. Então, substituto. Entenderam como é que faz, como é que funciona a questão do substituto em relação a 1818? O gerente saiu de férias, pegou 20 dias de férias, aí foi nomeado alguém para substituir ele durante os 20 dias. Então, esse alguém vai receber a gratificação de chefia, de gerente ou de diretor, de superintendente, durante esses 20 dias que ele ficou lá, tá? Artigo 37. Vamos indo, devagar e sempre. Os servidores investidos em cargo de provimento e comissão de direção, chefia ou coordenação, ou ainda em função de confiança, com atribuições próprias de direção, chefia e coordenação, devem ter substitutos indicados pelo dirigente máximo do respectivo órgão ou entidade. O que o 37 está dizendo? O 37 está dizendo o seguinte: olha, eu estou lá no HGP, a pessoa está lá como diretor do HGP, diretor, diretor do HGP, ok? Aí ele vai sair de férias, vai pegar lá 20 dias de férias, 20 dias. Aí ele está dizendo que o substituto deve ser indicado pelo dirigente máximo do respectivo órgão. Eu pergunto para você, quem é o dirigente máximo do SES? Secretaria Estadual de Saúde. É o secreta, não é? O secretário. O secretário. Ele, então, que vai indicar, tá? Será indicado pelo dirigente máximo do órgão, do SES, da Secretaria de Educação. Artigo 1º. O substituto de que trata o caput desse artigo assume as atribuições inerentes ao cargo para o qual fora designado, automaticamente e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa. Ele está dizendo aqui, ó, que ele vai acumular a função que ele está fazendo mais a de diretor do HGP, tá? Nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do substituto. Então, o servidor responderá não só pelo cargo de chefia que ele estiver ocupando, mas também pelo cargo que exerce, ele vai ocupar duplamente, tá? Ele, sei lá, se ele é gerente.
Então, se ele está num cargo de gerente, e ele foi indicado para assumir a diretoria do HGP, então ele vai acumular as duas durante esses 20 dias. Parágrafo 2º. O substituto faz jus à retribuição pelo exercício do cargo nos casos de afastamento ou impedimento legais do titular, o qual deva ser identificada por meio de ato do dirigente máximo do respectivo órgão ou entidade, paga na proporção dos dias efetivos da substituição. Então, se ficou 10 dias, 10 dias. Professor, eu fiquei um dia. Ué. Professor, eu fiquei 2 horas. Não, aí são em dias, tá? Em dias. Das vantagens, dos direitos e vantagens. Dos direitos e vantagens. Agora aqui, ó, é outra caixinha, tá? A gente estava ali na caixinha da substituição. O vencimento do subsídio e da remuneração, esse tópico tratará das vantagens. Mas antes, vamos lá. Mas antes de tudo, vamos aqui. O que é subsídio? Professor, sei não. Então vamos lá entender essa palavrinha aqui. O que é subsídio? Ok. Pessoal, subsídio é é uma remuneração, tá, que você vai receber, é um salário que você vai receber, ó, colocar aqui, ó, salário em parcela única, sendo vedado ou proibido, tá? A palavra vedado é proibido, sendo vedado qualquer gratificação atrelada ao subsídio. Então vamos lá. Se você ler um edital, vou dar um exemplo aqui ó, da Polícia Civil. A remuneração da Polícia Civil é subsídio. O salário inicial de um agente da Polícia Civil, aqui, ó. O salário inicial de um agente da Polícia Civil é de R$ 6.900. R$ 6.900. Aí alguns perguntam para mim, não, professor, não é só isso não, isso aí é só o salário base. Nisso aí tem periculosidade, adicional noturno, adicional disso, adicional daquilo, não tem, pessoal. Se é subsídio, não tem, não pode. É proibido. Nem adicional noturno não é, porque o adicional noturno é calculado com base no salário dia, é 20% do dia do seu salário, com base ali nas 22 horas até as 5 horas da manhã. E também não tem periculosidade, 30% do salário, 20 ou 10% de cima do básico, não tem insalubridade, não tem. E outra coisa, não tem diária. Professor, agora o senhor foi longe. Diária não, diária tem sim. Não tem hora extra. Professor, então quer dizer que eu, policial civil, se eu saio de Palmas e vou lá em Araguaína buscar uma pessoa lá, então eu não recebo hora extra, não, tu recebe diária, mas hora extra não. Não, professor, então se eu for trabalhar no carnaval aqui, fora do meu plantão, trabalhar no carnaval, não recebo hora extra, olha, segundo a lei você não vai receber, porque o seu salário é subsídio. Então não recebo nada, recebe sim, peraí, ninguém trabalha de graça. Você recebe uma outra prestação lá, um outro valor, mas não é hora extra, não pode, porque hora extra ela é com base no seu salário básico e esse subsídio é vedado, qualquer parcela única, qualquer coisa, olha, policial militar é a mesma coisa, ele não recebe, já adicionou noturno, trabalha à noite, tá? Tem um plantão à noite, não recebe hora extra, nem o policial militar nem o bombeiro. Eles recebem uma outra espécie de gratificação
do quais eles chamam de hora extra, mas não é hora extra, tá? Beleza. E a remuneração? Remuneração é o salário que você recebe, tá? Agora, se lá tiver escrito só remuneração, não tiver escrito salário, aí sim, por exemplo, o salário de enfermeiro, tá? Aquele é o salário base. Em cima daquele lá, tem gratificações, tem adicional noturno, tem, né, tem várias coisas, porque não é subsídio. Agora, se for subsídio, não rola, não tem nada disso, tá? Vamos lá. No primeiro momento, serão trabalhadas a diferença entre subsídio e remuneração. Vencimento é uma parcela única que o servidor recebe. Quem recebe por vencimento receberá também outras parcelas que irão compor. Então, a maioria dos servidores recebe vencimento. Olha, o meu vencimento é tanto. Se falar em vencimento, por exemplo, eu sou servidor público, eu tenho lá meu vencimento, que eu chamo de salário base, tá? Meu vencimento é tanto. Em cima daquele vencimento, eu ainda tenho a gratificação eu tenho lá periculosidade, salubridade, adicional de motorista, isso dá mais ou menos 70% em cima do meu básico, ok? Porque se fosse subsídio, aí não poderia ter nada disso. Então, lá, vencimento é uma parcela única que o servidor recebe. Quem recebe por vencimento receberá também outras parcelas que irão compor a sua remuneração. Então é diferente de subsídio, tá? Aqui, ó, subsídio de novo. Olha só, a lei ela não explica essa diferença, tá? De subsídio e de remuneração. Ela não explica. Subsídio também é parcela única, que não pode ser acrescido de outras vantagens, salvo algumas indenizações, que nem indenização podia, mas aí o STJ veio e disse, olha, indenização pode sim, tá? E tá para sair, salvo engano, a decisão lá, bom, mas não saiu, deixa quieto. Artigo 38. Para efeito dessa lei, considera-se vencimento a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público fixado em lei. Então, é fixado em lei. Olha, eu não sei quanto que é o vencimento básico de um enfermeiro no estado, mas no município, o vencimento básico de um enfermeiro é de 5.000, salvo engano, tá? R$ 5.800. R$ 5.800, tá? Mas em cima disso aqui incide muitas coisas. Incide o adicional noturno, adicional de insalubridade, tá? Insalubridade. E vai, tem várias outras coisas. Vai colocando esses adicionais. Por fim, a remuneração dele final é totalmente outra. Aí vem aqui, ó, subsídio, a retribuição fixada em parcela única, vedado qualquer acréscimo. Isso aqui é a lei dizendo, tá? A lei diz exatamente isso aqui, ó. Subsídio, a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público estabelecido por lei, fixado em parcela única, vedado, proibido qualquer acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, exceção, exceto parcela indenizatória. Lógico que quem recebe subsídio tem direito a 1/3 de férias, tá, pessoal? E o 13º salário. Por que que eu estou falando isso? Porque já perguntaram em prova e a galera errou. Falou, ah, não, é subsídio, não recebe mais nada. Ô, peraí, peraí, pessoal. 1/3 de férias, tá? E 13º recebe, tá bom? E as indenizatórias, e as parcelas indenizatórias, ok? Indenização por algum ato ou fato. Vamos lá, deixa eu ver o que eu acho aqui de mais interessante.
Aqui, ó. O 11º diz o seguinte: a remuneração e o subsídio dos ocupantes do cargo de funções em emprego público da administração direta, autarquia e fundacional. Pessoal, acho que não vai cair direito administrativo para vocês, né? Porque se cair, vocês têm que saber o que que é administração direta, tá? O que que é uma autarquia? A autarquia ela pertence à administração indireta, à fundação também, ok? Tem que saber muito bem essas diferenças. Mas aqui nós não vamos entrar nisso não, tá? Dos membros de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo. Pessoal, quem tem mandato eletivo recebe subsídio, tá? E os demais agentes políticos e agentes políticos também. Por exemplo, eu não sei como anda agora, mas é considerado, ou pelo menos era considerado agente político, os juízes, os magistrados, né, e os membros do Ministério Público, tá? Aqui, ó. Os proventos e pensões e outras espécies remuneratórias, percebido cumulativamente ou não, inclusive as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não podendo exceder ao subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok. Só que esse aqui é uma vedação constitucional que a lei trouxe. Só que veja bem, se você, se você é servidor dos quadros da administração direta, o seu teto de salário é o teto do governador. Tanto faz se você é policial civil, policial penal, policial militar, se você é da saúde ou é do quadro geral, o teto seu não é o do Supremo, tá? O teto seu é do governador. Professor, então esse teto do Supremo Tribunal Federal serve para quem? Serve para o governador também. Teto deles, agentes políticos. Os agentes políticos, tá? Também o teto dele tem que ele pode chegar ao teto do governador, ao teto do ministro supremo. Salvo engano, hoje o teto aqui do governador é 32 mil, tá? 32 é 36. Agora eu não me lembro, é mais ou menos isso aqui, o teto. Então ninguém pode ganhar mais que isso. Ninguém pode. Ninguém mesmo dentro da estrutura do governo, não. Ninguém, tá? A não ser que seja o pessoal do judiciário ou os membros do Ministério Público. A remuneração e investimento do cargo é acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Deixa eu ver aqui. Sim, alguns recebem remuneração e outros subsídio. Parágrafo único. É facultado ao servidor titular do cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado investido em cargo de provimento em comissão optar entre a remuneração global atribuída ao cargo comissionado ou de sua remuneração relativa ao cargo de provimento efetivo e a gratificação de representação atribuída ao cargo de provimento em comissão. Pessoal, olha só, é facultado, vamos parar de tremer aqui, é facultado ao servidor titular do cargo de provimento efetivo, então ele é titular de cargo de provimento efetivo, ele é concursado, tá? Ou estabilizado, já expliquei várias vezes a diferença entre isso, efetivo e estabilizado. O estabilizado ele é efetivo também, só que ele já passou dos 3 anos de estágio probatório. O efetivo também tem aquele efetivo que ainda está no estágio probatório, tá? Se ele for investido em cargo de provimento em comissão, digamos que ele foi nomeado para ser diretor, ele pode optar entre a remuneração global atribuída ao cargo comissionado, tá? Ou a sua remuneração relativa ao cargo que ele tem lá do provimento efetivo, mais a gratificação de representação atribuída ao cargo. Veja bem,
Você foi nomeado para ser diretor de diretor. O salário de diretor, para quem é nomeado para ser diretor, digamos que seja 12 mil. 12 mil. Você é concursada como enfermeira ou enfermeiro, está lá há muitos anos. No PCCS você está lá na ponta já. O seu salário é 18 mil reais. 18 mil reais. Ele está dizendo que você pode, que você pode deixar de pegar o seu salário e optar por esse, ou você continuar com esse salário seu e receber uma gratificação relativa ao, ao cargo que você está exercendo, tá? Isso acontece demais, demais, demais da conta. Por exemplo, teve um colega que ele foi nomeado para ser para ser diretor. O salário de diretor é 6 mil reais. O salário dele é 12 mil. 12 não, é 16 mil reais. Aí ele falou: não, eu quero só uma gratificaçãozinha aí, uma gratificação de função, tá ótimo. Eu não quero essa remuneração. Isso acontece bastante, tá? Esse parágrafo trata do servidor efetivo que passou em concurso público, ocupante de cargo comissionado, que pode optar por receber a comissão ou a remuneração relativa ao cargo de provimento efetivo e a gratificação, como eu acabei de explicar, tá? Agora, se o seu salário é bem mais baixo que aquilo, pois pegue a remuneração do cargo. Mas veja bem, olha só aqui, ó. Nas leis específicas, geralmente, quando o servidor efetivo ocupa um cargo em comissão, não recebe o valor total desse cargo, mas cerca de 70% do montante caberá ao servidor avaliar o que é mais benéfico, tá? E ele também receberá 100% do valor referente ao cargo em comissão ou optar por sua remuneração. É o que eu falei agora aqui. Se tu recebe 18 mil, acho que alguém perguntou isso aqui para mim ontem, e a remuneração do cargo lá é 12 mil, e aí você optar por ficar com seus 18 mil, você vai receber Você vai receber até 70% desses 12 mil como gratificação, tá? Aí no caso aqui, ele ia receber mais 8 mil. Mais 8 mil. E ficaria ali com 24, 26 mil, tá? Respeitado o teto, que é 32 mil. Ou ele pode optar pela remuneração 100% dela. Artigo 39. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, algum chat. Não tem. Tá ok. Nenhum servidor da administração direta ou indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado, poder legislativo, executivo, tá? E o poder judiciário, pode perceber mensalmente, a título de subsídio, remuneração ou proventos ou importância inferior a um salário mínimo. Então ninguém pode receber menos de 1.500 e poucos reais, tá? Falou, nenhum servidor da administração direta, indireta ou fundacional, ou de qualquer dos poderes. Temos no Estado temos três poderes: executivo, legislativo e o judiciário. O executivo é esse que vocês vão fazer o concurso. O governador vai ter comandado pelo governador. O legislativo, os deputados, o judiciário pelos juízes, tá? Comandado pelos desembargadores. A importância superior estabelecida nos incisos, deixa eu ver se eu trouxe aqui da Constituição Federal. O servidor não pode receber o valor superior ao que recebe o ministro do STF, exceto se acumular cargo. Essa brecha aqui, ela foi dada, né, exatamente por causa disso aqui, ó. Digamos que você é concursada como enfermeira. Aí você está lá no teto máximo. Você trabalha no estado, ganha 18 mil. E aí você está no município também, você está lá no teto máximo, lá 26 mil.
26 mil. Se somar as duas remunerações aqui, vai dar quanto? Vai dar 44 mil, né? 44 mil. Estourou o teto do governador. E aqui está dizendo que pode estourar até o teto do STF. Você pode ganhar bem mais se for acúmulo de cargo. Só que acúmulo lícito. Lícito, tá? O que é acúmulo de cargo? Não é acúmulo de função, não, tá, pessoal? Acúmulo de função não pode. É acúmulo de cargo. De cargo, entendeu? 2 cargos de enfermeiro, 2 cargos de professor, tá? Aqui parece que tem alguém chamando aqui, deixa eu ver. E aí, vamos lá. O servidor perde, ele vai perder o subsídio ou a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado, tá? Faltou o serviço. Se você faltou ao serviço e der um atestado, não vai descontar nada. Não vai descontar nadinha, nadinha. A não ser, pessoal, que seja um plantão noturno e aí você deu um atestado, você não vai receber adicional noturno, tá bom? Aí isso aí você não recebe, porque você não trabalhou à noite. A parcela do subsídio da remuneração diária proporcional aos atrasos. Saídas antecipadas. Seu chefe vai anotando, 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 depois vai descontar. Salvo nas hipóteses de compensação de horários. Então, existe um banco de horas. Esse banco de horas, ele trabalha mais negativo do que positivo. Tá? Mas uma hora você vai ter que pagar. Ok? Teve uma galera aí que levou o maior susto. Chegou no carnaval agora, tudo foi convocado. Acharam que ia receber hora extra, mas aí estava lá, olha, pagar o banco de horas que você recebe, que você está devendo. Cara, foram todo mundo puto trabalhar, mas fazer o quê? Tá devendo? Na hora que precisou foi bom, foi. Então, salvo na hipótese de compensação de horário, a ser previamente estabelecida e autorizada pelo chefe imediato. O chefe pode autorizar através de documento, mas ele tem que ter um banco de horas lá, tá? Se ele for auditado, ele tem que mostrar. Se o servidor chegar ao trabalho com 2 horas de atraso, por exemplo, terá essa parcela descontada no seu dia, salvo as hipóteses de compensação, previamente negociada com a chefia. Por exemplo, se o servidor precisar chegar mais tarde ou sair mais cedo do trabalho, poderá negociar a compensação desse tempo. Por isso que é bom, pessoal, manter seu banco de horas sempre positivo. Você nunca sabe o dia de amanhã. Vai que amanhã você tem que chegar um pouquinho mais tarde ou sair um pouquinho mais cedo, né? Aí você já pode pedir e já pede, ó, desconta no meu banco de horas. Pronto. O subsídio, isso aqui é totalmente legal, tá? O STJ decidiu que isso aqui é legal. O que que é legal, professor? O banco de horas. O subsídio é a remuneração dos dias em que comparecer a plantões em escala de revezamento, tá? Parágrafo único. As faltas justificadas nos termos dessa lei não afeta a remuneração ou subsídio do servidor. Então a falta foi justificada, tranquilo. Professor, como é que justifica uma falta? Atestado. Professor, somente atestado? Não, atestado. Atestado médico, atestado de óbito, atestado de nascimento de filho, um atestado de casamento, tá? Um atestado de adoção, tudo justifica, tá bom? Dos descontos, agora é outra caixinha, caixinha dos descontos. Artigo 41. Salvo por imposição legal,
Se for imposição legal, significa que está previsto em lei, tá? Está previsto em lei. Ou mandado judicial, para atender programas de caráter social, oficializado e para programas de capacitação funcional, ou nos casos de convênio com instituições credenciadas, nenhum desconto incidirá sobre o subsídio, remuneração ou provento do servidor. Mas é claro, o cara vira servidor, a primeira coisa que ele faz é um trem chamado consignado em folha. É um empréstimo mais barato que você pega e eles vão descontando no seu pagamento durante 96 vezes. Aí quando você paga metade, você vai lá e pega mais, pega mais, pega mais. Aí você aposenta, aí tem um consignado para aposentado. Aí você continua pagando, 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 pegando, pagando, aí tu morre. Aí quita. Credo, professor. Que coisa mortífera. Pois é. Então tente, se você virar servidor, você vai conseguir. Tente não entrar no consignado e não entre no cartão de crédito também. Porque se entrar no consignado, tu vai entrar no, se entrar no cartão de crédito, você vai ter que entrar no consignado para pegar o dinheiro e pagar o cartão de crédito. E vai faltar dinheiro, você vai cair no cartão de crédito de novo. Aí você não vai ter limite mais no cartão e nem consignado para fazer. Tá? Aí vai ficar brigando, esse governador, esse salário não dá para nada. Não dá porque você não faz uma boa gestão financeira do que Deus te proporcionou, do seu sonho, do seu plano aí. Nossa, quando você passa no concurso, é como se você conseguisse um plano de salário vitalício. Cara, é muito bom. Vale a pena, tá? Os descontos são vedados, salvo por imposição legal, tal como relativas aos impostos de renda, previdência, e além disso, o juiz pode determinar o desconto, como ocorre nos casos de pensão alimentícia, tá? Mulheres, pensão alimentícia não é só para homens, para mulheres também. Eu conheço um caso concreto lá onde eu trabalho, que a mulher está pagando. Só que ela está pagando feliz, tá bom? Muito feliz. Aí cada um tem um jeito, né? Cada um tem um estilo de vida, né? Então, beleza. Outra possibilidade diz respeito ao programa de capacitação funcional, que diz respeito às atividades de capacitação feita pelo servidor, que podem ser pagas pelo Estado e posteriormente descontadas em sua remuneração, ok? Por fim, o empréstimo consignado aqui, ó, saia disso. É uma hipótese em que é permitido o desconto em folha. O desconto em folha, tá? É mais ou menos, pessoal, não sei como é que está o estado. Parece que o governador ele ampliou isso, tá? Mas era 30% da sua remuneração ou do seu subsídio. Digamos que você ganha 5 mil, então você pode fazer um empréstimo em uma parcela de até R$ 1.500 por mês. Mas aí vai descontar R$ 1.500 todo mês de você durante 96 meses. Você sabe quanto que é 96 meses? É uma vida, ok? Parágrafo único. As consignações facultativas em favor das instituições credenciadas só podem ser efetuadas mediante autorização escrita do servidor, respeitado o limite máximo de 30%. As instituições credenciadas são bancos e financeiras, tá? Nesse caso, descontos relativos às consignações facultativas e empréstimos não pode ultrapassar 30% da remuneração do servidor. As reposições e indenizações ao erário em valores atualizados são previamente comunicadas ao servidor e ao pensionista no prazo máximo de 30 dias. O que é indenização?
O que que é reposição ao erário? É quando você é condenado a indenizar o Estado. Digamos que você estava pilotando ou dirigindo uma ambulância e bateu. Aí o Estado teve que indenizar as vítimas, teve que pagar o carro, né, os estragos. E aí veio a perícia e a perícia disse: olha, a culpa é do motorista. Então, o município entra com a regressiva e aí você vai ter que indenizar o erário, indenizar os cofres públicos, ok? Ou então fazer a reposição de algo pertencente ao poder público. Pode acontecer de o servidor dever para a administração pública. Você pode dever de várias formas. Exemplo, a administração, a SECAD, deposita um dinheiro a mais para você. Aí você vai ter que repor esse dinheiro, é uma reposição, tá? Não é indenização, é reposição. Suponha que o servidor tenha batido o VA. Já dei esse exemplo aqui. Já dei o exemplo também da hipótese de recebimento indevido, tá? Que é a reposição. Bola para frente. Para o disposto nessa lei, considera-se reposição a devolução aos cofres públicos, que é chamado de erário, de quaisquer parcelas recebidas indevidamente pelo servidor. A indenização fazenda pública é o ressarcimento pelo servidor dos prejuízos e danos que dela causa por dolo ou culpa, tá? Então guarde isso daqui e olhe o parágrafo segundo. A reposição é feita em parcelas cujo valor não exceda a 10% da remuneração ou provento ou subsídio. Então, digamos que o Estado, sei lá, tu ganha 5 mil reais, 5 mil. Aí, por engano, o Estado depositou em sua conta 1 milhão. 1 milhão. Aí tu vai e gastou. Aí você fala, não, eu quero devolver. Eu quero devolver. Eu vou devolver durante aí 30, 60, 100 anos. Pode descontar aí de mim 10% do meu salário. Coisa boa, hein? Coisa boa, mas saiba o que fazer com esse 1 milhão, tá? Se isso acontecer contigo. 1 milhão não é muito dinheiro. Pode ser muito dinheiro se você souber o que fazer. Só que não é bem assim, pessoal, não é bem assim, tá? O pessoal vai atrás desse dinheiro. Se tiver alguma conta em seu nome, ele vai lá e pega o dinheiro, tá? Vai lá e pega o dinheiro e pronto, acabou. Não tem choro nem vela, que o dinheiro não é seu, tá bom? É só um exemplo. Exemplo, não, eles depositaram na minha conta lá 10 mil. Aí eu achei que fosse algum dinheiro, assim, eu gastei tudinho. Paguei a conta, paguei umas contas ali, umas parcelas aqui e ali. Só que eu só posso devolver agora, eu posso pagar 10% do meu salário. Aí beleza, tá bom? Não, professor, eu peguei 1 milhão e fui lá e comprei uma casa para mim. Pessoal, o pessoal vai te tomar essa casa. Parágrafo terceiro. A indenização é realizada em parcelas cujo valor não exceda 10% da remuneração, tá? A indenização aqui, ó. Imagina um servidor que bateu o carro. Então, foi 10 mil reais. Aí ele ganha 5 mil reais, 10% vai pagar 500 pau. 500 reais todo mês, tá? Artigo 43. Espero que vocês leiam isso aí que eu mandei para vocês, tá bom? Dê uma lida. Isso aqui não é perder tempo, não, é ganhar tempo. O servidor que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada em débito com o erário, com o poder público, ou que tenha dívida relativa à reposição, 5 vezes o valor de sua remuneração, pode parcelar seu débito, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 20% da remuneração. Digamos que a pessoa ganha 5 mil.
e ela está devendo 25 mil para o Estado. Sei lá, por qualquer motivo ela está devendo 25 mil para o Estado. E ela foi demitida, ou a aposentadoria dela é cassada. Ela pode parcelar, fazer essa reposição, mas aí nesse caso de demissão ou cassação, a parcela não pode ser inferior a 20% do salário dela, tá? A pessoa foi demitida, ela já está toda enrolada. Pois é. O servidor que solicitar o parcelamento, mesmo se for demitido ou exonerado, isso será possível quando a dívida que ele possuir com o Estado for 5 vezes superior à remuneração recebida, enquanto exercia na sua função. Cada parcela não poderá ser inferior a 20%. Esse negócio é bem chatinho, tá? O débito não quitado no prazo previsto acarretará a inscrição na dívida ativa do servidor. E se ele for fazer concurso novamente, será impedido de tomar posse, enquanto não quitar essa dívida, tá? Pessoal, aí não é só pagar aí que já vai dar baixa, não. Então é melhor não ter dívida ativa. Se tiver, ajeite isso logo. Quando o servidor não quitar seu débito, a administração insere seu nome na dívida ativa do Estado. No caso aqui é Estado. Os valores, garganta. Os valores percebidos pelo servidor em razão de decisão liminar de qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença posteriormente cassada ou revista, né, devem ser repostos no prazo de 30 dias contados da notificação para fazê-lo sob pena de inscrição na dívida ativa. Então, se a justiça determinou, tem que ser feito no prazo de 30 dias. Se não fizer, vai ser inscrito na dívida ativa. Se o servidor recebeu alguma parcela por decisão judicial liminar e esta posteriormente é cassada, terá de devolver o dinheiro em no máximo 30 dias. Então tem lá a liminar e caçar a liminar. Ele tem 30 dias para devolver o dinheiro. O subsídio, a remuneração e o proventos não são objeto de arresto se você está devendo, desde que não seja o erário. Então, o seu salário ele não pode ser sequestrado ou penhorado, exceto nos casos de prestação de alimentos, resultante de decisão judicial. Aí tu pode ficar sem seu salário. Olha o tanto que é melindroso isso aqui, tá? Na hora de namorar, preste Ela travou. atenção. Opa, travou a tela? Tá. Sim. Vai Eu destravar, também. vou tirar e pôr de novo, tá? Então tá, na hora de namorar, preste atenção. Larga de tanta empolgação, ok? Pense no futuro. Pense naquilo que você vai fazer, tanto para o homem quanto para a mulher, ok? É ruim para os dois. Aliás, é ruim para os três, tá bom? É ruim para os três. A remuneração do servidor não pode ser penhorada em virtude de ser sua fonte de alimento, de sua sobrevivência. Já o desconto de pensão alimentícia, não quer nem saber se tu vai morrer de fome ou não. O que importa é a pessoa, é a criança ou adolescente, tá? Esse precisa comer. Você é adulto, tu se vira. Não foi bom para fazer? Não foi bom para parir? Não foi bom para fazer? Pois é. Vantagens. Além, agora outra caixinha, tá bom? Artigo 45. Além do subsídio ou da remuneração, podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Depois nós vamos ver o que é cada uma delas, tá? Indenização,
auxílios pecuniários, gratificações e indenizações. Parágrafo único. As indenizações e os auxílios pecuniários não se incorporam ao subsídio ou proventos para qualquer efeito. Então, se você está recebendo uma gratificação e uma indenização pecuniária lá há mais de 10 anos, não adianta entrar administrativamente ou entrar na justiça. Perdão, eu marquei aqui errado, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. As indenizações e os auxílios pecuniários, tá? As gratificações, elas podem ser incorporadas sim. Elas podem. Como é que você incorpora uma gratificação? Através de um projeto à Câmara dos Deputados. Você consegue incorporar, tá? Ou, sei lá, se você conseguir uma ação na justiça, você pode conseguir incorporar aquela gratificação ao seu salário. Agora, se for Passou? indenização ou auxílio pecuniário, não. Pois não, pode falar. O senhor não disse lá em cima que as indenizações são incorporadas no subsídio? Não, Podem ser? não. É, Ah, eu disse lá em cima que quem recebe o subsídio pode receber a indenização, tá? Ele pode receber a indenização. certo. Uhum. Foi isso. Beleza, valeu aí, obrigado. Que essas indenizações aqui, pode ser uma indenização proveniente do judiciário, né, que você entrou judicialmente, ou então que você entrou administrativamente e conseguiu alguma indenização do Estado, tá? Então, é tranquilo que alguém possa receber. Agora, o que, veja só, quem recebe subsídio não pode receber uma gratificação. Vamos colocar a palavra depende. Digamos que você é policial civil, olha só. E aí te dá uma gratificação por você ser diretor da Polícia Civil. Essa gratificação você pode receber porque ela não é atrelada ao subsídio seu. Ela não é. Você não pode receber gratificações que sejam atreladas ao subsídio. Por exemplo, 20% do subsídio. Não pode. Adicional noturno não pode porque ele é com base no subsídio. Periculosidade, insalubridade também não, tá? Por causa disso. Artigo 46. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não são computados nem acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamentado. Olha lá, os acréscimos pecuniários que você recebeu por servidor público não são computados nem acumulados por concessão de acréscimos anteriores. Então, houve um acréscimo anterior, ele não vai ser acrescido também essa concessão que você está recebendo, tá? Bom, para fins de prova, é importante ter em mente que as indenizações e auxílios pecuniários não são agregados à aposentadoria. Então, também não vai para a aposentadoria, ok? Esse não vai, não e não. E as gratificações poderão, se houver uma lei, e as indenizações, se houver uma lei que, que incorpore isso, tá? Ou algum mandato judicial, ou alguma ordem judicial. Artigo 47 das indenizações. Constitui indenização ao servidor, ajuda de custo, tá? E você tem uma ajuda de custo, por exemplo, se você tivesse sendo transferido de Palmas para Araguaína, aí você tem uma ajuda de custo. Só que essa ajuda de custo é só para um titular. Digamos que você é casado, você e seu esposo, sua esposa, ou ambos, são servidores públicos.
do Estado. Então não vai pagar ajuda de custo para os dois, apenas para um, tá? Diária. Então constitui indenização, ajuda de custo e as diárias. Imagine que o servidor tenha sido removido de ofício. De ofício é quando a administração ela está mandando você ir, que trabalhava em Palmas e foi transferido para Araguaína. Eu coloquei aqui o exemplo, né? Neste caso, ele recebe ajuda de custo. Os valores da indenização e as condições para sua concessão são estabelecidas em regulamento. Da ajuda de custo. A ajuda de custo destina a compensar despesas de instalação do servidor, que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Então, transferência para Araguaína, Gurupi, Esperantina. É vedado duplo pagamento. Já falei disso aqui, ó. De indenização a qualquer tempo, no caso de cônjuge, companheiro, de ter também a condição de servidor. O duplo pagamento é vetado, proibido. O titular de exemplo, supõe-se que dois servidores casados. Ah, sim, já foi. Parágrafo 2º. A ajuda de custo é paga mediante comprovação de efetiva mudança de domicílio, das despesas realizadas com passagem, com transporte, bagagem, bens e serviços da sua família, em valor não excedente a 3 meses de remuneração. Se você ganha 5.000, não pode exceder ao valor de 15.000, tá? A sua ajuda de custo. E ela é calculada com base na distância, tá, pessoal? O limite da ajuda de custo é de 3 meses de remuneração. Caberá à administração estabelecer o valor para cada caso concreto. Então, enquanto mais longe você for, maior é a indenização, limitada a 3 vezes seu salário. Se na nova sede o servidor falecer, são assegurada a família desde dentre o prazo de 1 ano, contado do óbito, transporte e ajuda de custo para o retorno ao local de origem. O servidor faleceu em Araguaína, o pessoal quer voltar, então eles vão conseguir uma ajuda. Na hipótese de o servidor falecer, a família pode solicitar ajuda de custo para voltar para a sua cidade de origem. No entanto, o prazo para isso é de 1 ano, tá? Cabe ajuda de custo àquele que, não sendo servidor do Estado, for nomeado para o cargo de comissão, com mudança de domicílio, tá? Obedecidas as regras. Então, olha aqui, ó. Cabe ajuda de custo àquele que não é servidor do Estado, mas aí foi um servidor nomeado, nomeou alguém lá de Gurupi para assumir um cargo aqui numa secretaria aqui em Palmas. Ele vai receber essa indenização, tá? Essa ajuda de custo, perdão, ajuda de custo, que é uma indenização. Tirar um negócio aqui, isso. Por exemplo, o servidor de Brasília é nomeado para ocupar um cargo no Tocantins, ele vai receber. No caso da cessão de servidor para outro órgão, por exemplo, em outro órgão, entidade dos poderes, quando cabível, a ajuda de custo é paga pelo órgão cessionário, ou órgão cessionário e o órgão que recebe. Tal. Por exemplo, ele está vindo de Brasília, aí vem para o Estado, é o Estado que vai pagar. Ok? Então está cedendo você aí da Secretaria de Saúde para trabalhar lá em Gurupi, no Instituto de Identificação da Polícia Civil. Então é a Secretaria de Polícia Civil quem vai pagar, a Secretaria de Segurança. Artigo 51. Não é concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo, tá? Então, não vai ter.
O servidor é obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não apresentar na nova sede no prazo de 10 dias. Os 10 dias diz respeito ao período de trânsito, é para ele ir levar as bagagens dele. Se ele não for, ele vai ter que devolver e ele vai ter que ir. Suponha que o servidor precise fazer um curso de formação em outro estado, com duração de 10 dias. Cada dia que ele ficar lá, ele vai receber diárias. Mas o que você tem que ficar atento é o seguinte: se você tem que ir todo dia em Paraíso, você trabalha aqui no município de Palmas, e tem que ir todo dia a Paraíso para fiscalizar ou alguma coisa lá, você não vai receber diária não, tá? Porque já faz parte do seu serviço, você vai e volta. O servidor que se afastar da sede de caráter virtual ou transitório para outro ponto do Estado ou território nacional ou para o exterior faz jus a passagens diárias para cobrir a despesa de pousada e alimentação. Agora, se você tiver que ir para Araguaína, foi hoje, voltou hoje, você recebe meia diária, porque você não pernoitou, não dormiu lá, tá? A diária é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não existir pernoite. Ai, garganta coçando. Pernoite fora da sede. Observação. Por exemplo, quando o servidor participa de uma reunião em uma cidade próxima do qual mora, em que é possível ir e voltar no mesmo dia. Só que isso se for de vez em quando, se for todo dia, ele não faz jus a diárias, tá? Aqui, ó, não faz jus a diária. O servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana administrativa cuja jurisdição e competência do órgão ou entidade considera estendida, salvo se houver pernoite, tá? Fora disso, tá? Ou sede. Caso em que diárias pagas são sempre fixadas para o afastamento dentro do Estado, reduzidas na primeira hipótese em 50% e na segunda em 70%. Se houver pernoite, a redução será de 50%. Se for necessário recurso para custear despesa de alimentação, a redução será de 70%, ou seja, será recebido apenas 30% do valor dessa diária. Se Vou ter que tomar água. Tá. O artigo 54. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo deve restituir no prazo de 5 dias úteis. Ok? Teve um colega que perdeu, foi um voo para São Paulo. E ele tinha gastado toda a diária. Teve que devolver. Teve que arrumar dinheiro e devolver, tá? Considerando que o servidor tem recebido as diárias que são depositadas em conta antes da viagem, tá? Porque a diária é depositada antes da viagem. Suponhando que ele tenha adoecido e por isso não tenha viajado, ou ainda que a viagem tenha sido cancelada. Em situação como essas, é preciso devolver o dinheiro recebido e não utilizado. Na hipótese do servidor retornar à sede em um prazo menor, se era para ele ficar 10 dias e ele ficou 5, ele tem que devolver os outros 5 dias também, tá? Dos auxílios pecuniários. São concedidos ao servidor titular do cargo de provimento efetivo ou estabilizado e à sua família seguintes auxílios pecuniários: o auxílio funeral, o auxílio natalidade, o auxílio reclusão e o auxílio família, salário família, tá? Salário família é para quem recebe até um salário mínimo. Do auxílio funeral. O auxílio funeral é devido à família do servidor ativo e inativo falecido em valor equivalente a um mês de remuneração. Subsídio provento, tá?
Às vezes é tão pouco que não dá nem para comprar um caixão. No caso de acumulação legal, os auxílios é pago somente em razão do cargo de maior remuneração, subsídio ou provento, tá? Se você estiver acumulando cargo dentro do Estado, você vai receber o auxílio funeral naquele que paga mais, tá? Parágrafo segundo. O auxílio é devido também ao servidor por morte do cônjuge, companheiro ou filho menor ou inválido. Não, Deus. Bora lá. Paciência. Nas hipóteses de o servidor falecer, a família terá direito ao auxílio funeral, cujo valor será equivalente a um mês de remuneração do servidor falecido. O mesmo é válido quando um filho menor, companheiro ou cônjuge vem a óbito, então vale para você, para o servidor ou para os seus familiares. O auxílio é pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Se o funeral for custeado por terceiro, este é indenizado observando o disposto no artigo 56, tá? Caso o servidor esteja a serviço fora do local do trabalho e venha a falecer, a despesa de transporte do corpo ocorre à conta de recursos dos responsáveis, dos respectivos poderes do Estado, aonde ele pertencer. No caso, o servidor falecer fora do local do trabalho, enquanto prestava serviço para o Estado, este pagará o translado do corpo, ou seja, o próprio Estado, tá? Do auxílio natalidade. O auxílio natalidade é devido ao servidor por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do servidor em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público estadual, vigente à época do evento, inclusive no caso de natimorto. Digamos que o menor salário seja um salário mínimo, então ele vai receber isso. A quantia a ser paga não será equivalente ao vencimento do próprio servidor, e sim ao menor vencimento do serviço público estadual, nesse caso do Estado de Tocantins. Inclusive, se o bebê nascer morto. Então, se o menor salário dentro do Estado for o salário mínimo, então ele vai receber um salário mínimo. E se for menos de um salário mínimo? Não, ninguém pode receber menos de um salário mínimo, tá? Caso o pai e a mãe sejam servidores, o auxílio natalidade é devido apenas a um deles e não aos dois. Já me perguntaram o seguinte, professor, e se um trabalha no estado e outro no município? Bom, no município não tem isso aqui. Mas se houver, aí recebe, tá? Um recebe lá e outro recebe cá, porque são poderes diferentes. Observação: essa regra é válida em função do duplo pagamento ser vedado, tá? Na hipótese de parto múltiplo, o valor do auxílio é acrescido de 50%, ou seja, ele recebe 1.500, 1.500 por um, tá? Aí depois mais 700 pelo outro, então 2.200. Se o servidor tiver filhos gêmeos, por exemplo, receberá 100% do auxílio natalidade referente a um filho e 50% referente ao outro. O auxílio reclusão é devido à família do servidor público efetivo em atividade que se afastar por motivo de prisão nos termos estabelecidos do Regime Geral de Previdência Social. O auxílio reclusão é pago quando o servidor é preso e o juiz não determina sua demissão. Se o juiz não determinou a demissão dele, tá? O auxílio será recebido conforme lei federal. Do salário família. O salário família é pago por dependente econômico. O servidor público efetivo, ativo ou inativo, com remuneração ou subsídio ou provento igual
ao estabelecido pelo regime geral de previdência social para essa finalidade. Então, lá é estabelecido, salvo engano, um salário mínimo para quem ganha até um salário mínimo, tá? Para efeito deste salário família, para efeito de salário família, considera-se dependentes econômicos, filho, enteado e tutelado, solteiros e menores de 14 anos ou inválidos. Inválido não tem idade, tá? A cota, a, a cota do salário família referente ao filho será pago se este for menor de 14 anos. Pessoal, e o salário família é bem pouquinho. É pouquinho mesmo, é tipo assim, 40, 50 reais, é muito pouco. Quando o pai e a mãe são servidores públicos, e se enquadre na faixa de salário família, ambos podem receber desde que separadamente, judicialmente divorciado, sendo o benefício destinado a quem tem a guarda do filho, ou dependência econômica, ou dependente econômico. Artigo 63. O salário família é isento de tributação, não paga imposto de renda e nem previdência, e nem INSS ou IGPREV. Parágrafo único. A cota do salário família não é incorporada para qualquer efeito ou subsídio, não incorpora. Assim que completar 14 anos, cai. Artigo 64. As cotas do salário família são pagas em folha de pagamento mensalmente junto com a remuneração. Das gratificações. Artigo 65. Além da remuneração dos serviços, além da remuneração e das vantagens previstas nessa lei, são deferidas, ou seja, são pagas aos servidores as gratificações pelo exercício do cargo em comissão ou função de confiança. E a gratificação natalina, que é o 13º salário, tá? A gratificação natalina nada mais é do que o 13º salário. Todos os servidores públicos, estaduais, federais e municipais têm direito a isso. Artigo 69, 66. O servidor ocupante do cargo de provimento efetivo ou estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou função de confiança, é devida à gratificação fixada em lei. A lei própria e a lei da categoria estabelece o valor da gratificação. A gratificação de que trata esse artigo não será incorporada ao vencimento do servidor para nenhum efeito. Essa gratificação não é incorporada à aposentadoria. Quando o servidor deixar de exercer o cargo em comissão, deixa de receber o valor do qual está sendo pago, porque é uma comissão apenas. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração ou subsídio. Por que 1/12? Se você trabalhou 12 meses, se você trabalhou 12 meses, eles vão somar a remuneração dos 12 meses e dividir por 12. Se naquele ano você tomou posse em agosto, em julho, trabalhou 6 meses, então eles vão pegar, somar a sua remuneração e dividir por 12. E aí, essa será a sua gratificação natalina, tá? A fração é igual ou superior a 15 dias. Será considerado como integral. Então, se você trabalhou, tomou posse no dia 15 de agosto, você vai trabalhar 16 dias. Então, agosto será contado como o mês inteiro, ok? Então, aqui, ó, vem explicando aquilo que eu já falei para vocês, como que é esse 1/12, tá? Das indenizações pecuniárias. São deferidas, são dadas, pagas aos servidores indenizações pecuniárias em razão do serviço extraordinário, hora extra, ou do serviço noturno, que ele compreende
das 22 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte. Insalubridade ou periculosidade, ok? Quem recebe subsídio não ganha isso aqui não, tá? Nem serviço, nem hora extra, nem adicional noturno e nem insalubridade ou periculosidade. Agora, a complementação de remuneração de férias, sim. Instrutoria, para quem vai ser instrutor. Transportes e diárias, ok? Serviço extraordinário é o mesmo que hora extra, já falei sobre isso. Do serviço extraordinário, agora vamos entrar aqui na hora extra, que tem um cálculo. O serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal do trabalhador. Considere que o valor da hora normal do servidor seja R$ 50. Então vai ser assim, ó, R$ 50 é a hora dele. Pega a carga horária dele e divide o salário base dele, tá? Achou R$ 50. Ele trabalhou à noite, então cada hora será acrescido de mais 50%. Então cada hora dele à noite valerá quanto? R$ 75, tá? Então eu deixei aqui explicado isso, como funciona, ok? O serviço, e aí, quantas horas extra? Quantas horas? Tá, quantas horas? Bom, do serviço noturno. O serviço noturno é prestado em horário compreendido entre as 22 e as 5 horas, tá? Tem valor acrescido, eu estava falando 20%, mas é 25%, ok? Em sua diária. Cada hora dele é acrescido de 25% na adicional noturno. Cada hora compreende 52 minutos e 30 segundos. É tanto que se você ver, trabalhar das 22 às 7, das 22 às 5 da noite, vai dar 7 horas. Mas como cada hora é de 52 minutos e 30 segundos, então vai dar um total de 8 horas noturnas. O serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal. Nós já vimos. E adicional noturno, 25%. Da insalubridade ou periculosidade. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou em risco de morte, fazem jus à indenização pecuniária. Acidente sobre o menor incidente sobre o menor subsídio do plano de cargos e carreiras e subsídios respectivos, tá? Respectivo contrário à lei. Tá, mas é o seguinte, aqui acredito que o legislador dessa lei ele errou em colocar subsídio. Porque em subsídio não incide isso aqui. Policial civil, policial militar não ganha insalubridade nem periculosidade, tá? Aqui foi erro do legislador, que eu peguei isso aqui da lei. Aqui tinha que ser com base no cálculo da remuneração. Tá. A indenização de que trata o artigo 73 não tem caráter salarial, não constitui base de cálculo para contribuições previdenciárias, complementação remuneratória de férias ou gratificação natalina, ou seja, não vai fazer cálculo a indenização, que é essa daqui, ó, periculosidade, não vai fazer parte no cálculo da gratificação natalina. Não é devida durante a fruição, então você não vai ganhar a periculosidade de insalubridade durante licença, ok, para tratamento da própria saúde, por período de 90 dias.
desde que este não decorra do exercício das atribuições próprias do cargo. Agora, se você ficou doente, em função do que você está fazendo, você vai receber. Até 90 dias de licença, o servidor receberá adicional. Após esse período não receberá mais, a não ser que o servidor esteja licenciado em função do exercício do seu trabalho. Que a pessoa ficou doente em função do trabalho. E aí estamos terminando. Parágrafo 1º e 2 são de suma importância. Artigo 75. Deve haver controle permanente da atividade dos servidores em operações e locais considerado insalubre ou perigoso. Tá? O pessoal que trabalha com raio-x recebe insalubridade. Parágrafo único. As servidoras, a servidora em período gestacional ou de lactação é afastada das operações e dos locais previstos nesse artigo, exercendo suas atividades em local de serviço salubre. Então, se ela é lactante ou está gestante, ela vai ser afastada do local que ela trabalha por ser insalubre. Ó, não pode trabalhar em local insalubre e local perigoso, tá? Depois do período da lactação, ela poderá retornar às suas funções. Ok, pessoal. Essa foi puxada. Deixa eu encerrar aqui.